1 Reis, capítulo 16, a partir do verso 29. Do 29 ao 33 vai ser o contexto do que a gente vai falar hoje, tá bom? Depois eu vou ler um pouquinho para frente, que é o texto que a gente vai estudar de verdade. Então, 1 Reis 16, a partir do verso 29, diz assim: Acabe, filho de Onri, começou a reinar em Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa menos importante andar com ele nesses pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou também por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal. Baal é um deus pagão, e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então deixa eu explicar um pouquinho para você aqui. O texto está dizendo para a gente que houve um rei em Israel, chamado Acabe, que foi um rei muito mau. Na verdade, depois que o reino foi dividido, só baixar um pouquinho o volume aqui, peraí, gente. Está um pouco alto, né? Melhorou? Está mais confortável agora? Davi foi rei de Israel. Ele sucedeu Saul. Depois de Davi teve o seu filho Salomão, que também foi rei em Israel. Davi foi um ótimo rei, foi um rei que trouxe paz para o povo de Israel. O reino se expandiu. Salomão, que foi seu filho, foi rei de Israel também, e construiu o templo. Era um templo muito grande, muito bonito, cheio de ouro, cheio de pedras preciosas. Era uma obra muito grande. Depois, quando ele morreu, quem assumiu o reino foi seu filho, Jeroboão. E esse rei foi um rei terrível, e acabou provocando uma divisão do povo de Israel. Então, o povo de Israel se dividiu em reino do norte e reino do sul. Reino do norte são as 10 tribos, e reino do sul, Judá e Benjamim. E o povo de Israel, então, que ficou no reino do norte, teve a sua sede não em Jerusalém, mas em Samaria. E é aí que acontece todo o desenrolar da nossa história. Nessa época, então, Acabe assume como rei de Israel. E ele foi, como o texto diz, um rei muito ruim, muito mau, porque ele fazia tudo que desagradava a Deus. E culminou com o casamento dele com uma mulher chamada Jezabel, que era de uma cidade onde havia adoração a Baal. Baal era um deus considerado Deus da prosperidade, Deus da natureza, o Deus da fertilidade. Então, quando havia chuva, eles sacrificavam a Baal para agradecer a Baal. Quando parava de chover, eles achavam que Baal estava dormindo. Então, toda a adoração do povo de Israel começou a se concentrar a Baal. E é nesse momento que, então, é levantado o personagem que a gente vai falar hoje, que é Elias. 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 1, é quando surge Elias, e eu quero ler com você, então. 17, versículo 1, diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, a esse rei: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. O profeta Elias, então, é levantado para ir ao encontro de Acabe e repreender Acabe por causa daquilo que ele havia feito, de toda a adoração, toda a idolatria que ele havia instituído no meio de Israel para com Baal. Como que Elias trata a questão da idolatria? Ele vai no ponto central. Ele fala o seguinte: vocês adoram Baal, vocês dependem de Baal, vocês acham que é Baal quem dá a chuva para vocês? Pois eu estou falando o seguinte, que a partir de hoje, por causa da minha oração, não vai chover durante 3 anos e meio. Porque eu aqui, em nome do Deus de Israel, eu estou dizendo que Baal não é Deus coisa nenhuma. E eu vou provar isso mostrando que não vai chover.
Então, se vocês acham que é o Deus de Baal, o Deus Baal que vai trazer chuva, vai trazer prosperidade para vocês, vocês vão ver que isso não vai acontecer, porque o Deus de Israel vai impedir. E aí o texto continua, no versículo 2, diz assim: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, veio a Elias, né? Retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Elias criou uma contenda com aquele rei. Ele passou a ser uma pessoa mal vista pelo rei, porque ele criou um problema. Imagina, parar de chover? E de fato parou de chover. Então o rei queria pegar esse Elias e dar uma corretiva nesse cara. Falar, escuta aqui, que esse negócio é esse de mandar parar de chover? Por causa disso, Deus fala para Elias se esconder num outro lugar. E esse lugar é a torrente de Querite, que ficava a uns 160 quilômetros de onde ele estava. Então ele tinha que sair de onde ele estava e ir para um lugar muito longe, que ele ia ser, então, ele ia beber da água daquela torrente, e Deus fala para ele que ele ia ser alimentado pelos corvos. Ele fala assim: eu dei ordem aos corvos para te alimentarem. Agora, pensa na coisa absurda. Desde quando o corvo alimenta alguém? E a gente vai ver no texto que os corvos vinham de manhã e de noite, traziam pão e carne para Elias, para ele se alimentar. E ele bebia daquela fonte. Agora, vale a pena a gente perceber o seguinte, que o nome dessa fonte, chamada Querite, ela tem um significado muito interessante. Querite significa cortar do tamanho exato, do tamanho necessário. Ou seja, quando Elias vai para lá, ele ia ser trabalhado por Deus, ele ia ser cortado, ia ser podado. Lembra que a gente estudou algumas semanas atrás que Deus poda a gente para que a gente possa dar mais fruto? É a mesma coisa que Deus está fazendo com Elias. Elias foi o responsável por um fato muito grande, muito poderoso lá em Israel, que era, ele mandou parar de chover. Então Deus tinha que tratar com Elias e ensiná-lo a depender dele, porque ele seria alvo também da falta de chuva de alguma forma. Tanto é que a gente continua lendo lá, e vamos ver, a partir do verso 3. Diz assim: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à corrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Uma coisa interessante é que o corvo era um animal impuro para o judeu. Deus havia dito que alguns animais, eles não deveriam tocar, não deveriam comer, não deveriam nem tocar daqueles animais. E o corvo era um deles. Agora, por que Deus escolhe justamente o corvo para alimentar Elias? Não parece estranho? Se Deus falou que eles eram impuros, o que Deus está falando para Elias aqui? Ele está falando o seguinte: presta atenção, Elias, você vai para onde eu estou te mandando para ser tratado por mim, vai ser podado, vai ser cortado, vai ser adequado ao chamado que eu estou te dando, e eu vou te prover de tudo que você precisa. Você vai receber a água, mas também vai receber o alimento através de um animal que é considerado impuro. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: quando eu mando, eu santifico aquilo que você vai receber. Não existe nada impuro quando eu mando você fazer. O que Elias está aprendendo é que mais importante do que a provisão é o provedor. Deus é quem manda a provisão. Veja que Deus mandou ordem, Deus ordenou que os corvos alimentassem Elias. Deus poderia ter protegido Elias onde ele estava, mas Deus tirou ele daquele lugar e levou para um outro lugar, para protegê-lo, para guardá-lo, para que ele pudesse então aprender de Deus, que a provisão vem do Senhor. Deus usa o que Ele quiser, quando Ele quiser, da forma que Ele quiser. Passado algum tempo, o texto diz que o ribeiro acabou secando. Agora você imagina, você saiu da onde você estava, perseguido por um rei, vai 160 quilômetros de onde você está, num lugar deserto, não tem ninguém, para ser alimentado por corvos e beber de um riacho que acaba secando. É como se você falasse assim: Deus, e agora?
onde eu vim tomar água, acabou. O que você vai fazer agora? Muitas vezes nós somos levados a lugares onde somos alimentados por Deus. Mas isso é um tempo que Deus vai tratar na nossa vida. Mesmo que o ribeiro seque, o Senhor tem uma provisão para nós. E o ribeiro parou acabou secando porque havia falta de chuvas. Agora, o ribeiro secar não acontece da noite para o dia. Concorda comigo? Hoje está correndo o rio ali, no dia seguinte não tem mais nada. É um processo que vai acontecendo. Agora, você imagina Elias olhando, acordando cedo e vendo que cada dia o ribeiro tem menos água, tem menos água, tem menos água. Com a gente, às vezes, acontece a mesma coisa. Você está sendo provido de alguma coisa da parte de Deus, talvez o seu trabalho, talvez o seu casamento, talvez uma amizade que você tenha, e você começa a perceber que aquela fonte começa a secar, começa a diminuir, começa a diminuir, começa a diminuir. Como a gente encara uma situação como essa? Qual é a nossa resposta quando a gente vê a fonte que o Senhor nos deu começar a secar? Como que a gente lida com o fato da transitoriedade das coisas? As coisas passam, gente. O Senhor é um Deus criativo que levanta novas maneiras de nos prover a cada dia. E a gente precisa confiar no Senhor e saber que Ele é o provedor e que Ele vai mandar aquilo que nós precisamos, seja da forma que Ele quiser. Ele levou para um lugar muito distante. O Senhor podia falar para a água começar a aumentar ali. Afinal, a gente viu que Moisés, por exemplo, tirou água de pedra. O Senhor trouxe água de onde não tinha água. Ele podia fazer aquilo de novo. Mas Deus queria ensinar para Elias a dependência do Senhor. Não depender da provisão, mas sim do provedor. E é nesse momento que a nossa história tem uma virada bem radical. Vamos ver lá. A partir do verso 7 diz assim: mas passados alguns dias, a torrente secou, porque não havia chuva sobre a terra, não chovia sobre a terra. É o que eu falei. A oração dele para restabelecer a adoração ao Deus verdadeiro provocou uma ausência de chuva que acabou afetando ao próprio Elias. Então, por causa disso, o ribeiro acabou secando. Nesse momento, veio a palavra do Senhor para ele novamente dizendo assim: dispõe-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Também aqui vale a pena a gente parar para pensar algumas coisas. Primeiro, Deus havia mandado Elias para um lugar que era completamente improvável. Sarepta era um lugar que era na região de Sidom, que é justamente o centro da adoração de Baal. A mulher de Acabe, que era Jezabel, veio daquela região, e foi por causa dela que Acabe acabou se apropriando do deus Baal e construiu um templo para Baal lá em Samaria. Começou a adoração a Baal. Então Deus manda Elias para um lugar absolutamente improvável. Por que Deus vai mandar o seu profeta para um lugar onde é o centro da adoração do Deus que ele está combatendo? Agora, a resposta interessante de Elias é que imediatamente ele se levanta e vai para aquele lugar. Ele não fica questionando a Deus. Ele sabia que Deus tinha um propósito naquilo. E a gente vai ver que propósito maravilhoso era aquele. Quando ele recebe essa ordem, não bastava que ele fosse para um lugar improvável. Ele ia ser alimentado por uma pessoa improvável. O Senhor fala para ele ir e procurar uma viúva que iria alimentar Elias. Agora, gente, a viuvez naquela época era a condição mais vulnerável de alguém. Uma pessoa viúva, uma mulher viúva, era uma mulher que não tinha como se sustentar. Ela não trabalhava, ela dependia do seu marido, não tinha mais um marido, provavelmente ela já era idosa, não tinha mais a possibilidade de casar. Portanto, ela era uma pessoa completamente vulnerável, ela não tinha recursos para se sustentar. A menos que ela tivesse recebido uma baita de uma herança, ela não tinha como viver bem. Mas Deus fala para que Elias fosse procurar essa mulher, porque Deus iria sustentá-lo através de uma mulher absolutamente vulnerável. Mais uma vez, a provisão de Deus vem da onde a gente menos espera.
Muitas vezes a gente faz planos, fala assim, não, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar em tal lugar, eu vou conquistar uma tal posição, porque aí eu vou ter dinheiro, vou ter condição de sustentar minha família, de fazer aquilo que eu preciso. Quando, na verdade, a gente deveria pensar, Senhor, aonde o Senhor quer me colocar? Porque aonde o Senhor nos coloca, existe a provisão que a gente precisa. Aos nossos olhos, a última pessoa que você procuraria para ter uma provisão era de uma viúva. Mas é justamente lá que o Senhor manda que Elias vá. Aliás, a palavra de Deus diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para confundir os fortes. A palavra de Deus diz que não são poucos os que são poderosos e têm influência e têm conhecimento que são escolhidos. Muito pelo contrário, Deus usa aqueles que não são, como nós. Deus usa pessoas simples, sem recursos muitas vezes, para manifestar o seu poder. Quando Elias vai até essa mulher, então, uma mulher pobre, o texto diz que ela estava colhendo os seus gravetos. Vamos ler lá. A partir do verso 10. Então ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias chega no finalzinho da linha daquela mulher. Aquela mulher estava com a última porção de comida. Quando ele chega e vê essa mulher com tão pouco, talvez ele tenha pensado assim, Deus, o que o Senhor me mandou fazer aqui? Eu achei que se fosse uma viúva, pelo menos seria uma mulher rica, que tinha bastante abundância de recursos para me sustentar. Como é que eu vou ser sustentado por uma mulher que não tem nada para comer? Mas Deus tinha um propósito especial. Era o fim do sustento daquela mulher. Mas Deus manda Elias lá, não só para ser sustentado por ela, mas para prover para ela aquilo que ela precisava. Se não fosse Elias chegar naquela mulher, provavelmente ela de fato morreria. Então, ao invés de Elias ser abençoado por aquela mulher, ele queria abençoá-la. Aliás, essa é a promessa de Deus para Abraão: abençoarei os que te abençoarem. O texto continua dizendo, porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, já li, no versículo 13 diz assim, Elias lhe disse, não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui. Depois fará para ti a mesma coisa, porque assim diz o Senhor, e aqui é a palavra de Deus para essa mulher, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aqui, Elias está tratando com a questão da idolatria de uma forma muito prática. Ele diz assim, olha, quem está te dizendo é o Senhor de Israel. Não vai faltar farinha na tua panela, nem óleo na tua botija. E você vai comer até o dia que o Senhor fizer chover na terra. Você acha que é Baal que te dá a prosperidade? Baal que manda para você os recursos que você precisa? Não, é o Deus de Israel. Você acha que é Baal que faz chover para que você tenha produção na tua lavoura? Não, é o Deus de Israel que vai fazer chover. Nesse momento, ele está falando para aquela mulher, olha, você aqui como povo, vocês adoram um Deus que não é um Deus verdadeiro, que se arvora a dizer que é o Deus da prosperidade, da fertilidade, mas na verdade, o Deus que faz tudo isso é o Deus de Israel. E eu vou te provar isso na medida em que você vai ver a farinha não faltar e o óleo também não acabar. Mas para isso, traz a primeira parte para mim.
Gente, vocês acham que Deus precisava tirar um pouquinho do finalzinho da comida daquela mulher para que ela fosse abençoada? Não. Mas por que Elias faz isso? Parece até uma pessoa mesquinha, né? Ele vai lá, ele é um estrangeiro, cara folgado, chega aqui, me pede água, me pede comida, estou para morrer com meu filho, o cara vai me pedir a primeira parte para ele? Por que Elias faz isso? Porque ele quer mostrar para a mulher que ela precisa também, como ele, depender do Senhor. E a gente tem que dar passos práticos, gente. Aliás, quando a gente oferece o nosso dízimo, a nossa oferta para o Senhor, é uma maneira da gente tornar prática, da gente materializar alguma coisa que está no nosso coração. Demonstrar para nós mesmos, e para Deus e para as pessoas, a nossa fé. Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas na medida em que nós ofertamos para Ele, a gente está dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer. Eu creio que o Senhor vai fazer. Elias fala assim: traz um pedaço pequeno para mim, mas o primeiro é para mim, tá bom? A primícia, o mais importante, a primeira coisa, aquilo que é o mais especial, a gente oferece para o Senhor. E nesse momento, Deus então mostra para ela que ela iria ser suprida pelo Senhor. Muitas vezes a gente está vivendo no finalzinho dos nossos recursos. A gente está vendo a nossa fonte secar. E o que a gente tem que fazer? Ouvir a voz do Senhor. Senhor, para onde eu vou? O que eu tenho que fazer, Senhor? Eu vou para aquele lugar onde só tem gente idólatra? Eu vou para aquele lugar onde ninguém conhece o Senhor? É lá mesmo, porque lá você vai manifestar a minha glória. Senhor, eu tenho que dar a primeira parte para o Senhor, mas vai faltar. Nada disso. Se você comer aquilo que você tem, que é o finalzinho, aí que você não vai ter mais nada mesmo. Mas se você ofertar para mim, eu vou pegar aquilo que sobrou e vou multiplicar, e não vai faltar, porque eu sou o Deus da provisão. É isso que o Senhor está falando para aquela mulher. Deus se preocupou com uma mulher que estava no finalzinho da sua vida, que não tinha nada mais, e era uma mulher gentia, era uma mulher que não conhecia o Deus de Israel. Inclusive, acontece lá no Novo Testamento, Jesus, quando vai para Nazaré, entra na sinagoga e lê o texto de Isaías 61, e ele fala que naquele dia se cumpriu a palavra do Senhor, as pessoas que estavam ouvindo Jesus falar, falaram assim: isso é louco, imagina, eu conheço você, sei de onde que você é. E Jesus responde assim: não existe profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. Ou seja, na casa da gente as pessoas não honram a gente, não reconhecem quem são. E Jesus falou isso para aquelas pessoas. E aí ele cita exatamente a viúva de Sarepta. Ele fala assim: Elias tinha um monte de viúvas na região de Jerusalém, que podiam ser abençoadas por ele, mas Deus o enviou para Sarepta, para ser abençoada. Isso me mostra o seguinte, que quando Elias é enviado para aquela mulher, Deus não estava preocupado em simplesmente alimentar Elias. Deus estava preocupado em abençoar aquela mulher. Tinha um monte de gente que precisava de Deus multiplicar o óleo e a farinha, aonde ele estava. Mas Deus leva para uma mulher gentia, uma mulher que não conhecia Deus, que conhecia só o falso Deus, o Deus Baal. Então, a provisão de Deus para nós, muitas vezes, não fica em nós. Não pode ficar em nós, ela tem que ser repartida. E Deus nos leva para lugares onde nós vamos ser abençoados, sim, mas também para abençoarmos outros. De novo, a promessa de Deus para Abraão era que eu abençoarei, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. A bênção que vem para nós, gente, nunca fica parada em nós. Ela tem que ser repartida. Por quê? Porque aquela mulher conheceu o verdadeiro Deus de Israel. Quando nós permitimos que o Senhor use a nossa vida e que a bênção dele não fique parada em nós mesmos, as pessoas conhecem a provisão do nosso Deus. Talvez você esteja olhando para a sua vida e falando assim: meu ribeiro está secando. Onde eu achei que ia haver a provisão, está acabando. Eu estou vendo dia a dia ter menos, ter menos, ter menos. E não estou falando só de dinheiro, tá? Dinheiro é uma coisa importante, a gente precisa do dinheiro para sobreviver. Mas muitas vezes o que está secando é a sua alegria, é a sua esperança.
talvez até a sua fé. Mas o Senhor quer levar você para um lugar onde a provisão dele vai suprir todas as nossas necessidades. Tudo aquilo que a gente precisa. Deus pode usar corvos, Deus pode usar a pessoa menos provável para abençoar a nossa vida. Basta que a gente obedeça o Senhor. Basta que a gente esteja atento à sua voz. Basta que a gente não questione e fale assim, Deus, mas lá não tem jeito. Que lugarzinho ruim que o Senhor me arrumou aí, hein? Mas uma viúva, Deus? Não, viúva não tem condição de sustentar ninguém. Mas Deus usa quem Ele quiser, aonde Ele quiser, do jeito que Ele quiser. O que a gente precisa é simplesmente obedecer ao Senhor e entender que a provisão dEle está aonde Ele manda. O texto diz que Deus ordenou aos corvos naquele lugar onde Deus havia mandado. Não adiantava ele ir para outro lugar. Os corvos não iam chegar lá, porque o endereço que Deus tinha dado para os corvos era no riacho de Querite. Muitas vezes a gente quer pedir a bênção de Deus onde Deus nos mandou. A gente decide para onde a gente quer ir, a gente decide com quem a gente quer casar, a gente decide aonde quer trabalhar e fala assim, Deus, agora que eu já decidi, me abençoa aqui, tá bom? Quando na verdade a gente precisa estar atento à voz do Senhor. Senhor, para onde é que eu vou? O que o Senhor quer fazer com a minha vida? Gente, a nossa vida não é nossa. Enquanto a gente não entender essa verdade, a gente vai ficar patinando. Os nossos motivos podem até ser bons, podem até ser legítimos, mas enquanto a gente não sincronizar a nossa vontade com a vontade do Senhor, a gente vai ficar patinando. A gente vai ver o riacho secar sem a perspectiva de receber a provisão de Deus. Eu queria terminar essa palavra dizendo o seguinte, quero ler para você o texto que está lá em Tiago, capítulo 5, verso 17. E eu espero que isso traga esperança para você, traga alegria para você, perspectiva do que Deus pode fazer. O contexto aqui desse texto de Tiago é que Tiago está falando para as pessoas irem orar pelos enfermos, dizendo assim, a oração do justo pode ir muito os seus efeitos. E aí as pessoas podiam perguntar assim, mas eu orar por alguém? Eu não sou uma pessoa justa, eu não sou uma pessoa capacitada, tem tanta gente melhor que eu sou tão pecador, sou tão incapaz. E aí Tiago fala o seguinte, Elias, esse homem que a gente estava falando, era um homem semelhante a nós. Ele era sujeito aos mesmos sentimentos que nós somos. Sabe as nossas dúvidas? A nossa falta de fé? As nossas motivações muitas vezes erradas? Quantas vezes a gente fica confuso com a vontade do Senhor? Quantas vezes a gente quer agradar a gente mesmo? Esses sentimentos que a gente tem de egoísmo, de ira, de inveja, esses sentimentos que a gente tem, são os mesmos que Elias teve. Elias não era uma pessoa superdotada, ele simplesmente era alguém que ouvia a voz de Deus e era obediente. Isso, nós somos feitos do mesmo material que Elias. Então ele diz, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Isso está disponível para nós também, gente. O Senhor queria ensinar a Elias a depender da sua provisão. Deus leva ele de lugar para lugar, mandou para o riacho de Querite, depois ele tirou de lá, levou lá para Sarepta, e em cada lugar ele era dependente da vontade do Senhor. Deus não deu todos os passos que ele ia seguir, tudo que ele tinha que fazer, todo o caminho que ele tinha que fazer. Até porque, se você é como eu, se alguém fala assim, você tem que ir para lugar A, B, C ou D, para onde você vai direto? É para o D, não é? Eu não vou ficar dando volta, eu quero ir para o final da história. Mas o A, o B, o C tem propósito na minha vida. Eu não posso pular etapas. Se Deus revela a sua vontade completa para a gente vai querer pular etapas. Então, Deus vai dando a direção para a gente dia a dia, conforme a resposta que nós damos para a revelação dele. Deus pede alguma coisa de você, você dá um pequeno passo. Você foi fiel naquele passo, Deus revela mais alguma coisa. Você dá mais um passo,
Deus revela mais alguma coisa. Eu gosto de citar que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. O dia vai amanhecendo aos pouquinhos, começa com um filetinho de luz, e vai começando a ficar cada dia mais claro. A revelação vai ficando cada vez mais evidente para a gente, mas começa aos pouquinhos. São pequenos passos. Deus quer que a gente continue caminhando na direção dele. A palavra de Deus diz que a palavra dele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Na medida que eu vou caminhando, eu vou vendo o próximo passo. Eu dou um passo, o caminho vai se revelando um pouquinho mais, a cada dia. Mas eu não posso ficar parado, eu tenho que ouvir a voz do Senhor e obedecê-lo. O Senhor quer fazer isso com a gente. Nós somos como Elias. Não tem segredo, gente. Elias não era melhor. Ele simplesmente obedeceu ao Senhor. E por causa disso, nós temos esperança de saber que nós também podemos fazer algo sobrenatural. Talvez você esteja preocupado com a tua provisão, mas o Senhor quer usar a sua vida para prover na vida de outras pessoas. E mais uma vez, eu não estou falando só de dinheiro. Talvez a sua vida pode ser instrumento de Deus para trazer esperança para alguém, para trazer alegria para alguém, para trazer direção para alguém, para mostrar para alguém as verdades de Jesus. E na medida que a gente faz isso, a gente vai ser abençoado junto, como foi Elias. Elias ficou morando com aquela mulher até que choveu. Durante um bom tempo, ele usufruiu também da multiplicação do azeite e da farinha daquela mulher. E aquela mulher experimentou o poder de Deus, simplesmente porque ela creu. O Senhor não vai deixar que o ribeiro seque sem que Ele proveja alguma coisa melhor para a nossa vida. Então não se preocupe. Você está vendo alguma coisa secar na sua vida? Não se preocupe, não. O Senhor tem uma palavra para você. O Senhor vai te mandar para algum lugar onde haja a provisão que você precisa. Não precisa ficar preocupado, não precisa ficar com medo. O Senhor tem o melhor para a nossa vida. Mesmo que seja um lugar que você não imagina, mesmo que seja o lugar mais improvável. Basta que a gente creia. O Senhor não nos vai deixar na mão, não vai deixar faltar nada. Ele tem o melhor para a nossa vida.